a compaixão, a misericórdia do Senhor. Vamos orar então, para darmos início ao culto? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, bondoso, maravilhoso, Senhor que cuida de nós nos mínimos dos mínimos detalhes. Aliás, eu acredito que o Senhor Deus é o Deus dos detalhes. Você já observou como nós somos cheios de detalhes? E todos esses detalhes que a gente conhece, e aqueles que são internos, que a gente não conhece, foi tudo o Senhor que fez. Nada está em nós ou no mundo por acaso. Não existe o acaso. Algumas coisas você pode até querer discutir que é acaso, mas o acaso não existe. O Senhor tem o controle de tudo, porque Ele que nos fez, Ele que fez cada coisinha que existe. De um pequenino ser que só pode ser visto através do microscópio, a uma baleia que qualquer olho pode ver. Tudo foi o Senhor que fez. E é a Ti, Deus e Pai, e Criador e Senhor, e aquele que mantém todas as coisas nos seus devidos lugares, pelo poder da Sua palavra e da Sua vontade. A Ti é que nós prestamos culto nesta manhã, é o Senhor que nós nos reunimos aqui para adorar nesta manhã. É ao Senhor que nós damos graças, glórias a Ti. Aceita-nos como adoradores. Nosso coração se enche de alegria. Fala conosco. Continua nos sustentando nas nossas fraquezas e perdoando, Senhor, os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de mentira, de todas as formas que a mentira se apresenta. Abre os nossos olhos, dá-nos a graça do discernimento e sustenta-nos na nossa fé. Esta é a oração que eu deposito aos Teus pés, Deus Todo-Poderoso e Eterno, Senhor da Glória, no nome do Teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. A gente vai continuar aqui hoje para esclarecimento do que nós estávamos falando ontem, né? Alguns ensinos perigosos. Hoje é o final deste assunto. Quer dizer, o final não, porque eles sempre inventam coisas novas e nós temos que combater, né? Ontem... Deixa eu gravar, velho. Ontem a gente falou, né, de alguns ensinos perigosos e hoje a gente vai completar esse assunto aqui, né?
Por exemplo, tem que falar. Ontem eu estava, já falei para vocês que eu fico rodando ali, né? Aqueles canais, porque agora tudo quanto é canal tem essas denominações falsas, as falsas igrejas, né? E ontem eu estava vendo o sujeito, ele estava orando, parece que Deus é... Eu fico muito triste, né? Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é trazer a verdade aqui. E eu acho, espero pelo menos, que vocês peguem essa verdade e levem para outras pessoas, e essas outras pessoas vão levando para outra, e aí a verdade vai se espalhando lentamente, né? Mas vai. E esse sujeito, que Deus ia resolver, prosperar empresas, não sei, umas coisas assim, né? Como se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário, sofrido tudo que ele sofreu, entregado a vida dele por essas coisas tão terrenas. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Salvar da condenação eterna. E eu sempre falo aqui para os irmãos, e às vezes eu falo, e depois eu me lembro, eu falei tal coisa e não expliquei devidamente, eu me lembro depois, né? Mas aí eu já falei, já encerrei. Então, por exemplo, eu sempre digo que milagres existem. Claro, é óbvio. Como é que eu vou negar? Claro que não. Milagres existem. Nosso Senhor faz. Milagres são coisas sobrenaturais. Você entende o que é milagre? A pessoa está com uma dor no cotovelo e passou a dor, isso não é milagre. Mas por que não é milagre? Não é milagre porque um remédio pode curar isso. Um analgésico, sei lá, um anti-inflamatório, não sei o que você tem no cotovelo. A pessoa está com dor de cabeça, né? Toma lá um remédio aí. Isso não é milagre. Isso não é milagre. Milagres são coisas sobrenaturais, acima do natural. Tudo que é natural é aquilo que se resolve aqui. Natural. Natural. Sobrenatural é milagre. Uma pessoa que nunca enxergou na vida, enxergar, ou enxergou e perdeu a visão. Aí volta a enxergar. O médico falou, olha, não tem jeito, o nervo óptico está comprometido e tal, não vai dar para enxergar mais. Aí a pessoa volta a enxergar. Isso é um milagre. Entendeu? Você entende? Porque eles enganam muito. E eu sei, porque eu já passei por isso, que quando as pessoas estão enfermas, elas ficam em desespero. E qualquer um que venha com uma possível solução é o Salvador, é a tábua de salvação. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Então eu sempre digo para vocês, eu nunca neguei o acontecimento milagroso. Nunca. Você pode pegar qualquer fala minha mais antiga. Nunca. Claro que existem milagres. Agora, o que eu nego, o que eu não aceito é aquilo que a Bíblia não aceita.
Não pode fazer noite dos milagres, não pode. Campanha dos milagres, não pode, é antibíblico. Buscar milagre é antibíblico. É isso que eu nego. As pessoas que buscam o milagre e aqueles que prometem milagre. Isso é um ensino perigoso, porque engana as pessoas, Jane. Engana. A pessoa fica achando que vai receber aquele milagre, aquela necessidade que ela tem. E está cheio dessas músicas aí que falam de milagre, não é? Isso mexe emocionalmente. Por causa disso que eu também sou contra a música gospel. Milagre agendado, milagre urgente, isso, Raça. Obrigado pela ajuda, querida. Né? Noite do milagre urgente. Tem isso tudo por aí. Isso é mentiroso. Eu não estou, olha, mais uma vez eu quero deixar isso muito claro, não estou negando milagre. Eu estou combatendo o ensino mentiroso, falso, não é bíblico, de que a gente deve buscar o milagre. Por que você está combatendo isso? Não é bíblico. Se milagre tem na Bíblia, eu sei que tem na Bíblia. Agora, em que lugar na Bíblia o milagre é agendado? Ou é buscado? É isso que eu combato. E é isso que essa gente faz. Campanha do milagre urgente. A Bíblia nega esse tipo de coisa. É só se abrir aí Mateus capítulo 12, versículo 39. Mateus 12, 39. O que está escrito aí? Jesus, deixa eu ler aqui, irmão, escrever aqui. Campanha para numerar 50 fiéis que acreditam, façam... Ah lá, é isso aí mesmo, irmão. Otávio, é isso aí. Agora, a Bíblia nega isso. O próprio Jesus nunca incentivou isso. Ele fazia milagres. A Bíblia registra 36 milagres, eu acho. 36 ou 37? 36 milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fazia, mas ele nunca incentivou ninguém a buscar. Mateus 12, 39, Jesus até alerta que não é bom procurar milagres. Por que ele diz isso? Para você não ser enganado. Simplesmente por isso. Porque a pessoa no desespero... Então, Marília, quando o milagre não acontece, e na grande maioria das vezes ele não acontece, né? O culpado é quem estava buscando o milagre, que não teve a fé necessária. Aí a pessoa se sente enganada, revoltada, entendeu? É exatamente isso. Então Jesus já diz, olha, não busca, não é isso que está aí no contexto de Mateus 12, 39? Mas Paulo, mas Pedro, mas João, ninguém está negando aqui. E a Bíblia diz, né? A Bíblia não nega, ela relata os milagres. Mas ela não diz que todo pastor vai fazer milagre. Não diz. Aliás, homem nenhum faz milagres nos dias de hoje. Porque a palavra está autenticada. Os apóstolos faziam milagres para autenticar aquilo que eles falavam. Para mostrar que eles eram da parte de Deus.
Hoje nós temos a Bíblia Sagrada aqui. Então, os milagres efetuados, realizados pelos apóstolos, eram especiais. E nem, claro, isso é óbvio, não é todo cristão que vai fazer milagre, vai realizar milagre. Isso está na Bíblia. 2 Coríntios 12, 12. Lê aí, por favor. Leia. Leia Mateus 12, 39, Jesus, né, deixando claro, não busquem milagre. E explicando que os milagres eram a assinatura de Deus embaixo daquilo que os apóstolos pregavam. É o que está em 2 Coríntios 12, 12. Por exemplo, eu ouvi isso ontem do sujeito. Nós vamos unir a fé, a minha fé e a sua fé vai produzir milagre. Então, é a palavra, eu fico me mexendo aqui porque me dá uma gastura das pessoas não entenderem isso. A fé não provém dos milagres. A fé vem da palavra de Deus. É porque eles pegam trechos da Bíblia mal interpretados e usam para defender a mentira que eles pregam. Eu falo toda hora isso, né? Abre sua Bíblia, eu vou ler tal coisa. Se você não puder ler, ouça, porque a fé vem de ouvir e ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra. Então eu resumo dizendo, a fé vem de ouvir a palavra. É isso que está escrito em Romanos 10, 17. Esse negócio de juntar minha fé com a sua fé, a fé não produz milagres. A fé é na palavra de Deus. No tempo de Jesus, e logo depois dele também, né, multidões testemunharam milagres do próprio Jesus. Né? Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, daquela hemorragia que ela tinha. Um monte de gente viu, porque aquela mulher era excluída. A maioria não acreditou. Em Cristo, viu o milagre, viu que aquela hemorragia que ela tinha nas partes íntimas, né, parou, cessou. Mas não acreditaram que Jesus era o Messias. O milagre não adianta. Você está me entendendo? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé não vem de milagre. Então, buscar milagres, esses cultos que o irmão e o Edgar, né, isso está errado, isso não é bíblico, isso não agrada a Deus. Entendeu? Isso é um ensino errado. Outra coisa que eles ensinam errado. Olha, eu não tenho nenhum receio em trazer a verdade. Nenhum. Não tenho mesmo. Isso acontece nessas denominações pentecostais e neopentecostais, porque isso é novo. Elas passaram a existir, né, no século passado, nos anos 50.
Antes disso, na época de Jesus, não tinha esse negócio de pentecostalismo, né? Até porque Pentecostes é uma festa judaica, já expliquei tudo isso. E essas aberrações bíblicas, esses ensinos mentirosos e contrários à palavra de Deus ocorrem normalmente nas denominações pentecostais e agora inventaram o novo pentecostalismo, que é as neopentecostais. Neo quer dizer novo. É lá que ocorrem essas coisas. Porque numa igreja séria, bíblica, não tem isso não. Não tem isso. Igreja séria. Oh, pastor, é difícil de achar. Eu falo, há anos eu digo, gente, é mais fácil você encontrar uma mosca, um mosquito branco, do que uma denominação séria. Tem, não estou dizendo que não tem, não. Tem sim. Mas é difícil de achar. Não estou dizendo uma denominação perfeita, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo séria, aonde as pessoas se preocupam naquilo que elas vão falar, naquilo que elas vão ensinar, naquilo que elas vão pregar, naquilo que as pessoas vão ouvir. Não estou dizendo que essas denominações são perfeitas. Não, claro que não. Todo lugar que tem homem tem a imperfeição, porque o homem é imperfeito. O homem tornou esta terra um lugar imperfeito por causa do pecado. Está claro. Milagres? Claro que acontece. Mas milagre não precisa acontecer dentro de uma denominação. Quando Jesus fez milagre dentro do templo? Porque na época era templo, né? Ou sinagoga. O que era sinagoga? A sinagoga não se prestava culto a Deus. A sinagoga, até hoje é assim, é onde se estuda a palavra de Deus. Ao lado do Muro das Lamentações, você entrando, né? Para o Muro vocês estão de frente para o Muro das Lamentações, à esquerda é o lugar que só as mulheres ficam. Homem não entra lá. No centro do Muro das Lamentações, na frente, é o lugar que os homens ficam. Mulher não entra cá. É assim. E à esquerda, no lugar que você depois sai, é uma sinagoga. Eu não me lembro o nome. Você entra lá, você vê os judeus estudando a palavra de Deus, lendo, meditando, orando, buscando entendimento. Sinagoga é lugar de estudar. Tanto é que Jesus, com 12 anos de idade, ele foi encontrado na sinagoga ensinando. Por quê? Porque lá é que se ensina. Judeu não tem cultuado a Deus. Por quê? Porque não tem lugar. Porque eles estão esperando o templo para cultuar. Porque na sinagoga não se cultua. Lá é lugar de ler, de aprender, de estudar. Entendeu? Então vem esse papo aqui de templo. Que templo? Não tem templo. Você vê que a invencionice já vem aí, ó. Segundo, outra coisa, para a gente correr um pouco aqui, senão não vai dar tempo de fechar. É que a gente começa a falar de uma coisa, surge outra, e surge outra, e eu não posso deixar de falar, porque depois eu fico me martirizando. Olha, eu tinha que ter falado isso, tinha que ter explicado isso, né? Nós temos que testar o Espírito. Verdade, Márcio. É disso que eu vou falar daqui a pouquinho, irmão, né? Sobre
a revelação, a profecia. Eu já vou falar, querido. Nós temos que testar. A Bíblia diz isso para a gente. Né? Temos que testar. O sujeito está falando, não sei o que, aquele monte de bobagem, aquele monte de algarávias, está falando. O que você está falando aí? O que é isso aí? Que espírito que está falando através? Isso tem que ser feito. Não se faz. E se você chegar na pessoa e falar, você está falando por que espírito? Porque ela está falando em línguas. Diz ela que é línguas, né? Porque aí ela já fala em português. Não, porque eu tenho que testar o espírito para ver se provém de Deus. Eu não estou entendendo uma palavra do que você está falando. Aliás, você não está falando palavra nenhuma. Você está juntando, porque é sempre as mesmas coisas, a mesma fonética, o mesmo som. Então a Bíblia não é o Mário, não é o Mário. A Bíblia, 2 Coríntios 11:4 e 1 João 4:1. 2 Coríntios 11:4 e 1 João 4:1. A Bíblia nos avisa que existem espíritos falsos. Quem são os espíritos falsos? Esses que se apresentam em reuniões, em centros, em tendas. São espíritos falsos que eles dizem que são tal pessoa, tal espírito, tal. Eu vou, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu anoto essas coisas tudo, gente. Eu acho que eu quero convidar você para você abrir o dicionário. Eu não sei se eu anotei isso. Eu vi, acho que eu não anotei. Procura qualquer dicionário aí e vê o que quer dizer pilintra. Né? Porque tem uma entidade aí que se autodenomina Zé Pilintra. Leia lá o que quer dizer pilintra. Leia, é simples o negócio. Não tem muita... Vai lá e lê. Aí você vê se dá... É espírito, por causa disso que a Bíblia diz. Testar cuidadosamente para não ser enganado. Porque espírito falso são demônios que enganam as pessoas. Mas está dentro da igreja. Mas que igreja? Isso aqui não é igreja. Isso aqui é uma denominação. Toda de ponta cabeça. Porque o cristão que não aceita ser testado, ele está contra o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 11:4 e 1 João 4:1. Tem que aceitar. Como é que eu não vou aceitar ser testado? A Bíblia nos ordena, é uma ordem, a provar todas as coisas. Eu estou falando aqui, você tem que me provar. Você não pode, ele está falando, é isso mesmo. Não, você tem que me provar. A Bíblia diz isso. 1 Tessalonicenses 5:21. Está escrito lá, você tem que provar o que o Mário fala. Por isso que eu vou ficar bravo com você, eu vou achar maravilhoso. Que você me prove, que você me instigue. Olha, eu fico às vezes meio chateado porque as pessoas... Eu não entendi nada, mas não é possível que eu falei 40 minutos e você não entendeu nada. Não é que você não entendeu nada. Você não entendeu alguma coisa
E aí, a partir daí, você não prestou mais atenção. Então, me diz o que você não entendeu para eu poder te explicar. Agora, como é que eu vou explicar 40 minutos de falação? Tantas passagens, entendeu? Aí eu fico, pô, não é isso, eu sei que não é isso. Pastor, não entendi tal coisa. Opa, com que alegria eu vou te explicar. Ou então a pessoa lê 4, 5, 6 versículos e pede para explicar 4, 5, 6 versículos. É difícil explicar isso por escrito. O que você não entendeu desses 4, 5, 6 versículos? O que você não entendeu? Ah, eu não entendi tal coisa, tal coisa. Aí eu vou explicar. Eu não tenho problema em explicar, eu até gosto. Porque a Bíblia diz isso, Atos 17, 11. A Bíblia elogia, louva aqueles que testam tudo pelas Escrituras. Agora, não é testar. Ah, eu não concordo. Você não concorda por quê? Não, porque eu não concordo. Não, mas aí não concordo porque eu não concordo. Você tem que me testar pela Bíblia, ora. É isso que os bereanos receberam louvor, porque tudo que Paulo falava, eles conferiam pelos escritos que eles tinham. E eles não tinham tudo, mas eles conferiam e apertavam Paulo. E aquilo que Paulo esclarecia, eles anotavam. Não é isso que está em Atos 17, 11? Os bereanos, povo de Bereia. É que às vezes a pessoa manda, pastor, eu não entendi nada. Mas não é possível, você não entendeu nada. Você prestou atenção? Porque nada é tudo nesse caso, né? Então, eu preciso... Então o problema sou eu mesmo. Não, nada não. O que você não entendeu? Aí a pessoa fala, não entendi tal coisa. Ah, peraí, então não é nada. Você entendeu. Essas partes ficaram difíceis de você entender, mas eu vou lhe explicar. Tá? Terceiro não, já é o último aqui para mim, né? Que bom, porque o tempo está esgotando. Outra falso ensino dentro dessas igrejas pentecostais e neopentecostais, porque igreja séria isso não acontece. Mas de jeito nenhum. Visão, profecia. Faça-me um favor. Faça-me um favor. A irmã encosta num cantinho e fica lá. Mas da onde vocês tiraram isso? Isto não é bíblico. Acabou. Me mostra. Aí eles vão mostrar uma passagem toda deturpada, entendeu? Para explicar o erro, para explicar o engano. Ninguém explica o inexplicável. A Bíblia diz que a fé estava sendo... Olha só, presta atenção no que eu estou falando. A Bíblia diz que a fé estava sendo completada nos dias dos apóstolos. O que quer dizer a fé aqui? A fé é o corpo, é o conjunto de ensinos. Porque tudo que nós temos aqui ou foi deixado, foi sempre deixado pelos apóstolos, mas eu digo, algumas coisas que o nosso Senhor, muitas coisas que o nosso Senhor falou, que foram registradas. Outras coisas que os próprios apóstolos falaram e que foram registradas também, né? Por causa disso que Judas 3 diz, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. O que é essa fé? É o conjunto de ensinos. Então não tem nova
visão, nova doutrina, nova profecia. Isso é falso. A Bíblia diz que não é o Mário que está dizendo, eu só sigo. É a Bíblia que está dizendo. Se a fé, o conjunto doutrinário, o conjunto de ensinos foi entregue aos santos, é porque está fechado, está completo. Outra coisa que reforça isso, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O que está escrito aí? A Bíblia diz que a Bíblia é suficiente. Não tem que ter profecia. Profecia é coisa mentirosa. Ah, mas ela me falou, ele me falou coisas que depois aconteceram. Não foi pelo Espírito Santo. Mas como você fala? Porque eu acredito na Bíblia, eu acredito na boca do homem. Eu estou falando aqui, está saindo da boca do homem, mas eu estou pedindo para você ler aí, se o que eu estou falando é isso que está escrito. Eu não venho aqui trazer um novo ensino, de jeito nenhum. O que eu estou trazendo aqui são coisas que começaram há 4.000 anos atrás, para arredondar no tempo. Não estou trazendo ensino novo, porque se é novo não é bíblico, se é bíblico não é novo, acabou, fim de papo. A Bíblia diz que ela, a Bíblia, é muito mais confiável, extremamente mais confiável do que qualquer visão. Onde que está isso? 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 16 ao 21. Leia. Olha, porque eu estou vendo um anjo, um varão. Você está vendo o que a tua mente quer que você veja. Você não está vendo nada, na verdade. Tem um sujeito aí que diz que conversa com anjo, que já bateu papo com Elias. Esse sujeito é pirado. Precisa voltar a tomar remédio. Ou é um grande mentiroso. Por quê? Porque a Bíblia diz em 2 Pedro 1, do 16 ao 21, que a Bíblia, ela diz que ela mesma é extremamente mais confiável do que qualquer visão. E Paulo deixou, lembra quando eu falo de Coríntios? Olha, vocês vão ler Coríntios, não se esqueçam, Paulo não está batendo palma para os coríntios, não. Ele está chamando a atenção, está pegando os coríntios assim pelo pescoço, dizendo, vocês estão loucos o que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui está tudo errado, é isso que ele fez lá. É claro que ele não pegou ninguém pelo pescoço, eu estou usando uma linguagem que é poética, né, na literatura. 1 Coríntios 13, 8, Paulo diz o quê? Que as profecias passarão. Já passaram. A Bíblia não está fechada? Mas como é que você diz que já passaram? Porque na época dele ainda não tinha fechado a Bíblia. Por causa disso que ele põe no futuro, passarão. Agora a Bíblia não está fechada. Você acrescenta alguma coisa todo dia aqui na sua... o fulano falou lá, eu vou acrescentar aqui. Mas você acrescenta e você escreve o que aí? Segunda carta do Mário? Não, óbvio que não. Você põe coisas para você lembrar, isso eu também faço, mas não estão acrescentando nada. Porque as profecias passaram, qualquer profecia mentirosa, é falsa. Não acreditem nessas coisas. Não é o Espírito de Deus. Ô pastor, que Espírito que é então? Você que sabe, se não é Espírito de Deus, é o quê? Para enganar é o quê? Não, mas não enganou, depois aconteceu. Mas se não é o Espírito de Deus, em que Deus foi glorificado nisso? O que mudou a sua vida nisso? Não é mudar a vida material, a vida natural. Estou falando a sua vida espiritual. O que mudou? Você passou a acreditar mais em Deus por causa disso?
Era isso, irmãos, que eu tinha para falar. Claro que não só isso, mas um outro dia a gente retoma o assunto sobre ensinos perigosos. Tem muito ensino perigoso e as pessoas não se dão conta, né? Infelizmente. Querido Deus, amado Pai, nós glorificamos o Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos alertado que os dias vão ficar piores, ruins, porque as pessoas vão se envolver cada vez mais com o engano e vai tendo muita gente enganando muita gente. Até o dia em que o anticristo vai obrigar, está no livro do Apocalipse, as pessoas a adorarem ele como se ele fosse Deus. E vai ter muita gente, a maioria, a grande maioria vai adorá-lo como Deus. Isso faz parte do engano. É isso que as pessoas querem. Então nós temos que ter isso em mente, porque o engano não vem de hoje para amanhã, ele está se arrastando aí, né? Desde Adão e Eva. Lá aconteceu o primeiro engano. Grato, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado, nos ajudado, o Senhor tem cuidado para que a gente esteja participando da sã doutrina. A palavra de Deus pura, santa, cristalina e verdadeira. Eu te louvo, Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.